eu posso resumir as observações do senhor com base numa frase que é muito usada. No Brasil, prende-se muito e prende-se mal. Eu sou membro da comissão do sistema prisional do CNMP e tenho a oportunidade de visitar presídios do país inteiro. E essas constatações que o senhor falou realmente ocorrem. Muitas prisões provisórias, muitas. No Tocantins, durante a crise, o dado que eu tenho é de 67% de prisão provisória. Tinha que haver uma crise. É possível. Tem gente que fica mais preso quando a pena é definitiva, ele já está mais tempo preso provisoriamente do que a pena definitiva. Então, eu concordo com Vossa Excelência e, podendo contribuir no CNMP para o avanço dessas questões, o senhor pode contar comigo. Doutora Maria Tereza. Eminente senador Requião, gostaria de agradecer suas referências e dizer que comungo da sua preocupação. Realmente são os dois pontos cruciais do sistema prisional. Um projeto de lei que estabeleça uma duração para os processos de réus provisórios e, a partir dali, um crivo, uma análise, por um colegiado. Porque muitas vezes o que nós temos visto é que esse prazo, não existe um prazo exato, mas vamos falar em 90 dias, 90 dias seria um prazo razoável, A partir de 90 dias que um colegiado reavaliasse essa situação. Acho que isso é muito importante, considerando o elevado percentual de presos provisórios que nós temos no Brasil, seria uma forma de controle. E a segunda medida, que é essa questão da quantidade de drogas. A lei anterior, que tratava da política sobre drogas, ela estabelecia uma pena de 3 anos. Aí veio a nova lei de drogas, estabeleceu uma pena de 5 anos. E o que acontece? Para que o juiz presuma que a pessoa ela é usuária, ele tem que avaliar natureza e quantidade da droga. Mas não existe no Brasil referência bibliográfica que permita ao juiz dizer se essa quantidade é pequena ou se essa quantidade é grande. Hoje, a única pesquisa que recentemente vi assim, de uma forma mais relevante foi uma pesquisa feita por 2 juízes federais e uma advogada da União em São Paulo, que foi publicada, em que eles ficaram lá, acho que 3 ou 4 anos, analisando a quantidade da droga que resultou em condenações por tráfico de drogas no aeroporto de Guarulhos, que é a principal porta de entrada do nosso país aqui, de entrada da droga ilícita por aeroporto internacional. E o que é incrível, a pena fixada para o traficante internacional acaba sendo, às vezes, menos intenso ou menos grave do que aquela para um traficante doméstico de uma quantidade quase insignificante de maconha. Nós fizemos agora recentemente uma discussão no CNPCP, a partir de um voto do Supremo Tribunal Federal, que pediu que o CNPCP e o CONAD regulamentassem essa questão da quantidade das drogas. O CNPCP aprovou essa medida, hoje está submetida ao CONAD, mas se o Congresso Nacional fizesse, senador, na linha do que o senhor disse que fez a proposta em relação a isso, se fizesse uma adequação, não para descriminalizar ou despenalizar a questão das drogas, mas para permitir maior discricionariedade ao juiz, quando ele vê que... Fechasse o tipo, né? Fecha o tipo. Se é primário e se a quantidade é até X, até tantas gramas de maconha, considerando esse parâmetro internacional dali, é possível o juiz, desde logo, apresentar homologar ali uma proposta feita de transação, de alguma coisa assim, como se fosse um juizado especial. É primário, pequena quantidade, não precisa ficar preso, porque é isso que está superlotando os presídios aqui no país. Aí, na medida em que você reduz essa superlotação carcerária com uma medida legislativa, ela é pontual, apenas um artigo resolveria essa questão, nós poderíamos ter metas para cumprimento de mandados de prisão por crimes violentos que hoje não tem meta porque não tem vaga. Então, eu acho que nós poderíamos tirar crimes não violentos e prender crimes violentos. Acho que é um artigo, senador, é um artigo, só depende do parlamento. Eu acho que a sua colocação foi precisa, é isso.
Será, presidente, o alívio de uma percentagem elevada da lotação das penitenciárias. Mas, presidente, eu sou presidente da Eurolat. A Eurolat é o Parlamento Europeu Latino-Americano. Nós temos uma sede em Bruxelas, em Estrasburgo, e andamos aí discutindo o problema de drogas, entre outros, pelo mundo. E o exemplo que eu traria ao conhecimento desse plenário e dos nossos dois candidatos, ao CNJ e ao CNP, é o de Hamburgo. Hamburgo descriminalizou o uso de drogas. É evidente que eu não estou aconselhando isso para o Brasil. Nós temos 204 milhões de habitantes e um nível civilizatório e educacional bem diverso do nível do Hamburgo, da cidade-estado extremamente desenvolvida da Alemanha. Mas a conclusão disso é que esvaziaram-se as penitenciárias. Eles estão utilizando algumas penitenciárias agora como hotéis temáticos para a curiosidade de viajantes e de pessoas que queriam saber como viviam presos. Então, nós temos caminhos para isso. Agora, no Brasil, eu não acho que seria a descriminalização absoluta, porque nós temos 204 milhões de habitantes. Por exemplo, a descriminalização da maconha no Uruguai é interessante, mas o Uruguai tem 3 milhões e 700 mil habitantes. E o número de presos é irrisório. Então, vamos observar isso que está acontecendo, mas estas providências, como o tipo fechado de quem seja ou não o portador, é interessante. E a outra providência de estabelecer um limite para a prisão provisória e um colegiado para a sua renovação, é um limite da prisão que levará em conta a natureza do crime aventado, imputado. 30 dias, 60 dias, 90 dias, não mais do que isso, a não ser com o exame por um colegiado. Mas essas coisas têm uma dificuldade enorme de passar e transitarem no Senado.